Voltamos aqui para a segunda parte da nossa live de hoje, né, de terça-feira de carnaval, que seria na última sexta-feira, mas nós estamos fazendo hoje. Lembrando que nós estamos dando continuidade ao que nós falamos nas lições anteriores, inclusive hoje, na parte 1 desse vídeo, dessa live, nós falamos sobre perdoe todas as pessoas que algumas vezes o magoaram ou o enganaram. Então, depois, né, se você estiver assistindo a segunda parte, você volta lá na primeira para continuar. E essa quinta parte que fala justamente sobre renuncie a todo contato com qualquer coisa oculta ou satânica. Né, está bem claro aqui em que Jesus ele quer que a gente peça a Deus, peça ao Espírito Santo que nos lembre e a gente volte lá e peça perdão se tivemos algum envolvimento com alguma questão, né? Alguma questão que não está relacionada ao cristianismo, tá? Eu comecei a falar aqui sobre isso, começaram a bater na parede, né? E aí nós precisamos pensar o seguinte: antes de nós chegarmos a uma questão de libertação completa da nossa vida e tudo mais, nós vamos começar a pensar no que nós precisamos fazer da nossa própria vida e da nossa própria mente. Então, são essas coisas que a gente precisa. Ou seja, nos próprios vídeos anteriores, né, é bom que a gente retorne lá no capítulo 6, né, que eu sempre coloco nas lives, nos vídeos aqui, a informação sobre o que a gente vai falar, qual o capítulo. No caso de hoje eu vou botar qual o capítulo, que é o 18, continuação, e a gente vai estar falando sobre isso. E uma outra situação que a gente precisa compreender é que, na verdade, né, aí nas páginas, no capítulo 6 fala justamente sobre isso. Nós precisamos entender o seguinte: se alguma vez nós estivemos envolvidos, melhor dizendo, com alguma prática, né, oculta, que está relacionada inclusive nas questões da palavra de Deus, a gente precisa compreender, tá? Precisamos compreender que a gente tem que estar ligado ao que na verdade a palavra de Deus diz. Tá? O que o inferno tem lançado no decorrer de todos os séculos, desde Adão e Eva, as promessas, a questão da busca do oculto e todas as outras questões mais. E fora isso, uma outra coisa a mais. Qual é a outra coisa a mais? Que o envolvimento também, que não só nós, como também a nossa família teve, tá? Com o oculto. Porque hoje as questões que mais estão ligadas é justamente essa situação do oculto. E que o Espírito Santo ele nos faz lembrar, tá? Se houve algum envolvimento. Olha o que aqui diz em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14b, né, até o 15. E Paulo ele diz o seguinte: e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou seja, né, Satanás. A gente não tem nenhuma comunhão com as trevas, nós não temos comunhão com o diabo, né? Mas talvez os nossos antepassados, pessoas que viveram no passado, que a gente já falou sobre isso, talvez tenham tido envolvimento, tá? E com isso, gente, há necessidade de a gente compreender. Nós temos a necessidade de compreender, tá? Que a gente precisa, quando o Espírito Santo ele nos relembra, né? A gente tem que entender e pedir perdão a Deus, tá? Se a gente atravessou essa fronteira, né, gente, por desconhecimento da palavra e por todas as outras coisas, amém? Olha outra coisa. E não é só isso também, né, gente? Até mesmo com situações que nós mesmo nos envolvemos. Quem é que nunca foi cristão, né? Um exemplo.
que nunca foi cristão, ou que aceitou Jesus depois de uma certa idade, não teve uma figa, né? Uma figa, né? Quem é que nunca aceitou Jesus, ou se converteu depois, não usou uma ferradura? Entendeu? Não tô falando no pé não, Marli. Tô falando uma ferradura na porta. Até pé de coelho. Marli, eu até falei, não é no pé não, tô falando na porta, né? Um pé de coelho na chave, não é isso? Na chave do carro, na chave, né? E outras coisas mais. Trevo de 4 folhas, trevo de 4 folhas, lembra? Trevo de 4 folhas. Inclusive, eu peço perdão a Deus, porque eu tinha um de 4 folhas. Perdão, meu Deus. Então... Os amuletos, né? Os amuletos. Se agarra nos amuletos. Quando você atravessa assim... Essas lembranças é que a gente precisa pedir perdão a Deus. Compreende? Pedir perdão e falar com Deus. Senhor, nos perdoa e nos guarda, né? Tem gente que acha que a própria força, né? Porque é forte, porque é isso, porque é aquilo, né? Então isso também é um amuleto. Paulo, ele escreve assim, olha, não se apegue na questão do corpo, se apegue na questão da alma, né? Então são essas coisas. E aí, completando esse tópico aqui, ele diz o seguinte, Paulo, ele diz assim, no versículo 17, né? Ou melhor, no versículo 17 ele conclui com uma acusação direta da parte do próprio Deus. Ele diz assim, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, para realizar este corte também é necessário lidar com quaisquer objeto ou contato. Entende? A gente precisa cortar a relação. Sabe? A gente às vezes aí é onde a gente entra com entendimento, né? Família. Às vezes a Bíblia fala, né, que quem consente morar com alguém que é incrédulo, né, e vice-versa, né, para se dizer o que se trata, a gente está ali santificando o outro, né? Então, da mesma forma, a família, filhos, né? Mas quando se trata de pessoas fora do seu convívio familiar, a Bíblia orienta que você se afaste. Se afasta. Tá? Se afasta. A Bíblia, a orientação é essa. Para que você não seja, você não sejamos incluídos na... Oi? Conivente. Não sejamos coniventes, até porque família você tem que orar para salvação e libertação, mas de fora você pode se afastar. E a gente, né, não é que a gente vai ignorar, né, como a Marli colocou, mas a gente vai, se a pessoa está praticando coisas que não são do agrado de Deus, eu não vou ficar perto dela, você não vai ficar perto dela, né? Um líder, não estou falando de pastor não, tá, gente? Porque pastor é homem de Deus, mas líder que se afasta da palavra de Deus, se afasta dele, né? Um líder de qualquer natureza, desde que seja um líder de uma igreja, um líder de um ministério dentro da igreja, enfim, se afasta. A Bíblia diz para você e eu fazemos isso, mas é necessário que a gente entenda isso. E detalhe, a gente precisa fazer até mesmo orações de renúncia, renunciando a qualquer coisa, sabe, oculta ou satânica, que a gente tiver tido contato, objetos, né? E se comprometer a Deus, se lembra que eu falei daquelas questões que eu tinha, né? Num livro que eu tinha, eu fui lá e destruí. Mas é para conhecimento. É para conhecimento, mas eu nunca peguei ele para ler. Entendeu? Então não é para conhecimento, é para ter aqui e trazer maldição sobre a minha vida, sobre a sua vida, tá? Então essa são, e a gente precisa fazer essa oração mesmo, né? Dizendo até para Deus, Senhor, eu renuncio a todo contato com qualquer coisa oculta ou satânica, e se tiver quaisquer outra coisa, objeto de contato, eu me comprometo a destruí-lo, cancelando todas as reivindicações de Satanás contra a minha vida em nome de Jesus. É uma coisa assim, gente, é uma coisa tão simples, às vezes é uma oração tão simples,
né? Que a gente às vezes acha que não tem efeito. Acha que não tem efeito, né? Como se você e eu fizéssemos o seguinte: a gente tem que fazer aquela oração para que, e Deus moveu o alicerce para que a pessoa seja salva, né? A gente tem costume de fazer isso, fazer uma oração e Deus moveu não é assim não, gente. O exemplo maior que eu tenho é daquela irmã que eu falei para vocês, do meu pai, e de pessoas que precisam confessar de uma forma tão simples para receber a salvação. Porque todo o trabalho Jesus já fez na cruz. Amém? Podemos passar para a outra parte? Depois de tudo isso, gente, que a gente falou, né? Nesses 5 itens, agora, gente, a gente começa a estar preparado, sabe para quê? Para orar a oração de libertação de qualquer maldição. Sabe? Depois eu vou fazer um apanhado rapidinho das 7, tá? Mas agora a gente está na 6ª. E a gente precisa entender, olha, eu quero ler literalmente, redundância, né? Mas quero fazer aqui uma leitura para que fique gravado e a gente compreenda. E depois a gente veja novamente, principalmente esse tópico, tá bom? Olha só. Se você se disponibilizou para compreender perante cada um dos 5 passos anteriores, está agora em posição de fazer a oração de libertação de qualquer maldição que possa estar sobre sua vida. Mas lembre-se, há apenas uma base sobre a qual Deus oferece a sua misericórdia: a troca que ocorreu quando Jesus morreu na cruz. Há apenas uma base sobre a qual Deus oferece a sua misericórdia. A única é o que Jesus realizou na cruz do Calvário. Incluída nessa troca estava a provisão para a libertação de todas as maldições. Ao ser pendurado numa cruz, Jesus fez maldição com todas as maldições que alguma vez poderiam vir sobre si, para que você pudesse ser liberto de toda a maldição e recebesse a bênção de Deus no seu lugar. É importante que a sua fé seja exclusivamente baseada naquilo que Jesus alcançou para si através do seu sacrifício na cruz. Você não tem de ganhar a sua libertação. Você não tem de merecê-la. Se você vier perante Deus com esse tipo de pensamento, não terá qualquer base sólida para a sua fé. Deus responde-nos tomando por base somente aquilo que Jesus fez por nós, e não qualquer mérito que nós possamos achar que temos. Deus responde-nos tomando por base somente isso. Se orar com fé nesta base, a sua oração deverá terminar não apenas pedindo, mas recebendo. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus estabeleceu isto como princípio. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Neste tipo de oração, há 2 níveis distintos, registrados com causa e efeito: receber e possuir. Receber é a causa, a partir da qual se segue possuir, como efeito. Receber acontece quando nós oramos. Possuir segue-se na forma e tempo determinado pela soberania de Deus. Mas o princípio realçado por Jesus é este: se não recebermos na altura em que oramos, não temos qualquer segurança de que alguma vez iremos possuir. Se não recebermos, iremos possuir. Lendo aqui novamente. Eis uma oração que seria apropriada. Poderá ser feita e depois continuar a leitura. E essa oração que a gente precisa fazer.
ele diz assim: Senhor Jesus, creio que na cruz levaste sobre ti todas as maldições que alguma vez poderiam vir sobre mim. Por isso, peço-te agora que me liberes de toda a maldição que estiver sobre minha vida. No teu nome, Senhor Jesus. Pela fé recebo agora a minha libertação e agradeço-te por ela. Eu queria que a gente parasse agora um momento, sabe? E a gente pensasse nessa oração. Pensasse nisso. Sabe? Que a gente entendesse que é Jesus que faz todo o trabalho. E o que a gente falou até anteriormente, né? Sobre os amuletos, sobre passar na linha, né, que Deus determina, lá sobre bênção e maldição, Deuteronômio 28, a gente parasse, compreendesse e também entendesse isso. Porque não adianta, gente, a gente tentar realizar uma oração, né, de libertação da nossa vida, o que a gente vai fazer daqui a pouco, sem a gente entender esse propósito aqui, tá? Então eu gostaria que a gente parasse agora e agora fizesse essa oração. Kelly, Manilza, Marli, né? E depois quem estiver vendo esse vídeo, fizesse essa oração e dissesse isso aqui. Eu queria que você parasse e fizesse essa oração. Eu vou estar falando e você vai repetindo, né? Mesmo no silencioso, irmã Nilza, né? Fizesse a sua oração também, tá? E depois quem quiser fazer essa oração, e faça. E diga assim: Senhor Jesus, creio que na cruz levaste sobre ti todas as maldições. E de uma só vez poderia vir sobre mim. Fecha, Manilza, fecha aí o áudio, por favor. Vamos voltar. É uma oração silenciosa mesmo. Amém? Você repete aí, para que as pessoas que depois vão fazer, elas possam fazer também juntos, tá bom? Senhor Jesus, creio que na cruz levaste sobre ti todas as maldições que alguma vez poderiam vir sobre mim. Por isso peço-te agora que me liberte de toda a maldição que estiver sobre a minha vida no teu nome. Senhor Jesus, pela fé recebo agora a minha libertação e agradeço-te por ela, para a glória de Deus, no teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Essa oração, gente, é uma oração que a gente precisa fazer e é uma oração que a gente precisa entender depois desses tópicos que a gente está orando e fazendo aqui. Agora, olha só, gente. Nós vamos passar para uma outra fase para terminar essa parte que a gente precisa entender e compreender toda a aplicação, tá, desses 7 passos, do resumo. E a gente vai colocar agora numa oração, tá, todos os passos. E a gente vai terminar o 7º passo crendo, né, que nós recebemos a libertação de verdade e prosseguindo com a bênção de Deus. Amém? Agora, gente, é um momento em que a gente precisa ter fé. Eu creio que eu vou fazer agora essa oração, orar nesse sentido, para que Deus me liberte daquilo que falta ainda ser libertado da minha vida. Entende? Porque a gente precisa tomar posse, né? E tornar isso como eu disse no início, lá, até mesmo na primeira parte, existem coisas que a gente tem que se esforçar, sabe,
para obter. Por exemplo, a gente tem que se esforçar para ler a palavra de Deus. Se a gente não consegue ler, pelo menos ouvir. Entende? Botar lá um áudio, um aplicativo e vai ouvir. A gente tem que se esforçar para orar. Porque se a gente não se esforçar, a gente só vai ficar nos prazeres carnais. Só na situação, festa, passeios, né, comidas e outras coisas mais, que a própria palavra de Deus diz lá em Gálatas 5. E a gente precisa querer o fruto do Espírito. A gente precisa. E para obter, principalmente fé, a gente precisa buscar na palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, gente, depois de tudo isso que a gente falou, a gente precisa agora, fizemos essa oração, mas eu quero dizer que a gente vai fazer isso, né? E vamos trazer os 5 passos, né? Numa só oração. É por isso que eu falei até para a irmã Nilza ela fechar ali o microfone, né? Kelly, né? A Kelly foi lá pro quarto. A gente fazer essa oração até mesmo em voz alta. Se você estiver num lugar onde você não pode falar em voz alta, você vai para um lugar onde você pode fazer em voz alta. Entende? Ou se fecha num lugar, porque a gente precisa compreender o que nós vamos fazer agora. É uma oração completa de todos os 5 passos que nós falamos até agora. Amém? Então eu queria que você parasse um pouquinho novamente. Nós estamos concluindo, né, essa parte dos 7 passos e para a gente compreender. E eu creio em nome de Jesus que qualquer coisa que estava nos impedindo, pensa no que eu vou dizer agora. Eu digo isso em Cristo, pelo Espírito Santo, porque eu confesso Jesus agora como o único Filho de Deus, Senhor e Salvador. E a palavra de Deus diz que ninguém pode confessar isso se não for pelo Espírito. E eu confesso isso. Então, pelo Espírito Santo, por Cristo, eu creio que nós hoje, nesse dia considerado dia de carnaval, dia de festa da carne, nós vamos alcançar a libertação que nós precisamos para obtermos as bênçãos que nos faltam, em todos os sentidos. Mas a gente precisa entender que precisamos nos submeter à vontade de Deus. A gente precisa ter um tempo de dedicação a Deus, um tempo de consagração a Deus. A gente precisa de votar e cumprir os nossos votos. Nós precisamos. Mas pastor, Gremi, você acabou de dizer que Jesus já fez tudo. Sim, mas eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer a vontade de Deus. Amém? Dito isso, vamos orar? Faça a sua oração aí. Eu vou pedir para a gente fazer com o som fechado, né? Por conta até mesmo da nossa questão aqui. Depois a pessoa vai fazer também. Se você puder, coloque a mão no seu coração e vamos orar a Deus os 5 passos que nós falamos no decorrer desses dias. Amém? Faça essa oração agora. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste de entre os mortos. Desisto de toda a rebelião, de todo o meu pecado, e submeto-me a Ti como meu Senhor. Confesso
todos os meus pecados perante ti e peço-te perdão, especialmente por quaisquer pecados que me expuseram a uma maldição. Liberta-me, Jesus, também das consequências dos pecados dos meus antepassados, através de uma decisão da minha vontade. Perdoo a todos quanto me magoaram ou enganaram, da mesma forma que quero que Deus me perdoe. Perdoo em particular. E se você tiver alguém assim, gente, lembrar o nome, diga o nome, tá? Não agora, né? Mas se você tiver aí, lembrando, eu não vou dizer aqui para não ficar gravado, mas você diz aí, tá? Vai perdoando. Continuando a oração. Renuncio a todo contato com qualquer coisa oculta ou satânica. Se tiver quaisquer objeto de contato na minha casa, no meu trabalho ou de herança familiar, eu comprometo-me a destruí-los. Cancelo agora todas as reivindicações de Satanás contra mim. Senhor Jesus, creio que na cruz levaste sobre ti todas as maldições que alguma vez poderiam vir sobre mim. Por isso peço-te agora que me libertes de toda a maldição que estiver sobre minha vida. No teu nome, Senhor Jesus Cristo, e pela fé. Agora, se você puder, estenda as suas mãos. Recebo agora a minha libertação e agradeço-te por ela, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer agora a complementação. Senhor, eu quero pedir a Ti que essa oração feita por esse meu irmão, essa minha irmã, e por essas irmãs que estão comigo aqui nessa live, possa surtir efeito, e que toda a maldição lançada, tudo aquilo que nós falamos e confessamos aqui, agora nós recebemos como libertação através do sangue de Jesus, libertação para nossas vidas, e que as bênçãos venham sobre nós, sobre nossa vida, em particular sobre a minha vida, sobre a vida da Nilza, da Marli, da Kelly, da vida da Renata, e também sobre a vida da nossa família, dos nossos familiares, sobre a vida do Hélio, sobre a vida do Kawai, sobre a vida também do Zé Carlos, sobre a vida da Cris, da Liz, da Tati, dos seus esposos, de Davi, também da Ana, sobre do Lorenzo, do Gremi, do Lucas, também, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, e do Rian, da Juliana, da Quiline, também, Senhor Deus, sobre a vida, também, Senhor Deus, da Marli, do marido da Marli, Maurício, também sobre a vida do Henrique, também sobre a vida do Pedro. Senhor Deus, e também todas as pessoas que precisam serão alcançadas por essa bênção. Aonde estiver alguém que participará e que verá esse áudio, esse vídeo, receberá também a tua bênção, não só para ele, mas para toda a sua família. Toda a maldição do nosso trabalho, da nossa casa, e que houver sobre nós, lançado por palavras, por pensamentos e por maldições, ou também por alguma situação dos nossos antepassados, nós rejeitamos agora e recebemos agora a promessa das bênçãos que virão sobre nós. As promessas reservadas para o teu povo, financeira, espiritual, psicológica, biológica e física do nosso corpo. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você fez essa oração, você vai receber de Deus. Creia, hoje foi um divisor de águas para muitas vidas, para nossas vidas, irmã Nilza, para nossas vidas, Kelly, para nossa vida, Renata, nossa vida, Marli, para todas as vidas. Amém? E fechando aqui, né? Diz assim: agora creia que recebeu e prossiga com a bênção de Deus. Não tente analisar por agora a forma que a bênção irá tomar ou como é que Deus lhe irá transmitir. Deixe isso nas mãos de Deus. Deixe que Ele faça como e quando Ele quiser. Você não tem que se preocupar com isso. A sua parte é apenas abrir-se sem reservas a tudo aquilo que Deus quer fazer em você e através
da sua vida e te abençoar com a sua bênção. Lembre-se que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha, gente, esse texto foi falado domingo no culto, na igreja. Por isso, não limite Deus de fazer apenas aquilo que você pensa. Amém? Não limite. Gente, olha aqui o complemento do culto de domingo. Amém? Muito mais do que pedimos ou pensamos abundantemente. Que Deus te abençoe. Amém? Manilson, obrigado por ter ficado até agora. Kelly também, né? Que Deus abençoe. Só para encerrar, uma oração. Senhor, obrigado por tudo. E agora está nas tuas mãos a tua bênção e a nossa bênção que virá a partir de hoje. Mudanças abundantemente vinda do céu, segundo a tua vontade para nossas vidas. Nós queremos sim, Senhor, todas elas. Libera a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba um milagre para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz.